Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, criminalistas e futuro criminalistas desse Brasil. Me ouvem bem? Me veem? Vamos começar mais um Café com o Penal, bem curtinho hoje. Estamos aí em processo do curso prático da advocacia criminal. Para você que pensou que eu não ia estar aqui hoje de manhã, que eu não comentei do Café com o Penal, aqui é Constância, todas as quartas-feiras, às 8 horas e 22 minutos, hoje entrando pontualmente no Café com o Penal. Já antecipo, fiquem tranquilos, hoje é direto, objetivo, rápido. Vou começar um pouquinho sobre dinheiro, sobre precificação, sobre negociação de honorários, que muita gente aí tem dificuldade. Para a galera começando, sejam bem-vindos, Luan, Vitor Santos, Vila Boim, que maravilha, eu não falho, graças a Deus. E aí, gente, como é que estão por aí? Como é que estão se sentindo hoje? Participaram do nosso curso prático da advocacia criminal ontem, foi massa, viu? Havia planejado uma horinha e 20, foram quase 2 horas de aula de conteúdo importante, né, para quebrar, mudar alguns gatilhos aí na sua cabeça, fazer realmente você enxergar fora da caixa, que existe um mundo lá fora, fora dos manuais, fora das aulas da faculdade, que muitas vezes você não aprendeu na graduação. A prospecção de clientes, por exemplo, é algo que a gente, advogado, não aprende. Só aprende, se quiser, estudando depois da faculdade. Nós não temos essa formação de negociação, essa formação de venda. Eu fiz uma pergunta ontem, Kleber, Sandro Hiroshi, Angel, a galera não soube responder. Eu perguntei o seguinte: quanto é que custa a sua hora? Olha que pergunta interessante. Quanto é que custa a sua hora? Se você não sabe quanto custa a sua hora, não tem como você precificar honorário, gente. Como é que você vai fazer uma precificação do honorário se você não sabe quanto custa a sua hora, se você tem um escritório físico, se não tem, quanto você paga de aplicativo, de plataforma, de recorte, de, enfim, sócios, prolabore. Então, se você não sabe quanto custa a sua hora, de nada adianta fazer uma precificação, que a precificação vai ser com base no chutômetro, e tudo que é com base no chutômetro, sem estudo, não dá um bom resultado. Você pode até falar da tabela da OAB. A tabela da OAB é um parâmetro, mas você precisa adaptar esse parâmetro à sua realidade, às suas peculiaridades, à sua capacidade técnica, ao tempo que aquele processo vai correr. Então, é muito importante a gente entender os nossos custos para começar a entender precificação. Me confirma aí, alguém participou ontem do nosso curso prático? Estou vendo aí muita gente que já é da escola. Grande Alessandra, estou faltando sua aula lá, viu, Ale? Obrigado pelo depoimento que você fez. Quem é que está por aí? Luane, Lígia, Rafaela, Nonato, Rita também está por aí, Sandro Hiroshi, todos os membros da Escola de Advogados Criminalistas. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Pedrão estava ontem lá, Lígia também estava por lá. E aí, gostaram? Foi massa, né? Resenha boa, energia lá em cima. E sabe o que é melhor? A aula de hoje é melhor ainda. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnica de soltura, habeas corpus e por aí vai. A aula de hoje está realmente imperdível. Eu tenho certeza que você que acompanhou ontem gostou e vai acompanhar hoje de novo, beleza? Queridos, para quem não conhece, todas as quartas-feiras eu abro aqui a minha câmera, aqui em casa mesmo, às vezes no escritório, depende da correria do dia a dia, para conversar com vocês 30, no máximo 40 minutinhos, sobre a prática da advocacia criminal. O nome desse quadro, para quem não conhece, é Café com Penal. E já estamos aqui no episódio 126. São 126 semanas, gente, de conteúdo prático da advocacia criminal, da realidade que você não encontra no manual, você não encontra na faculdade, dos erros que eu cometi ao longo da minha carreira e ainda cometo, para que você não cometa. É para isso que serve Café com Penal. Episódio 126 está no ar. Aperta o play, que vou falar um pouquinho hoje sobre técnicas de negociação. Queridos, se você vai negociar honorários, e é uma negociação sim, é uma venda sim, primeira coisa, ó, não tenha medo de vender. Vender não é ruim, tem alguma falha na comunicação se você acha que vender é ruim, que vendedor é chato. Sabe por quê? Porque nós gostamos de comprar, mas não gostamos do vendedor. Não tem que estar faltando alguma coisa no meio aqui. Como é que eu gosto de comprar, mas não gosto do vendedor, que é aquele que supre a minha necessidade de compra? Talvez esse vendedor não esteja fazendo o papel que lhe incumbe, seja aquele cabra chato que não sabe ancorar valor, que não sabe ancorar a sua qualidade técnica. Advogado, anote isso.
Advogado que disputa preço perde, porque a advocacia criminal não é commodity. Você precisa agregar valor para saber chegar ao seu preço. É sobre isso o nosso Café com Penal. E eu gosto de ser didático, né? Quem me conhece aí, alunos de graduação, de outros cursos, Larissa está por aí. Eu sou um aficionado por didática, né? Eu fiz vários cursos no Brasil inteiro para conseguir passar conhecimento de maneira mais fácil, porque não adianta ter o conhecimento se eu seguro o conhecimento para mim. Eu tento facilitar, eu tento simplificar e entendi ao longo dos anos que um passo a passo sempre ajuda quem está começando, né? Depois você começa a fazer intuitivamente, agregar a sua peculiaridade, a sua personalidade e consegue fazer o seu jeito. Mas enquanto isso não acontece, eu gosto de colocar um passo a passo. Obrigado, Lari. Vamos lá? Primeira coisa, eu quero negociar com o cliente. O primeiro passo que deve ser usado, vou chamar de passo zero. Coloca aí no caderno. Passo zero é a ancoragem da sua imagem de autoridade antes. A live de ontem, para quem não assistiu, fica disponível só 24 horas, tá, gente? Eu falei sobre precificação, ou melhor, falei sobre prospecção de honorários, e prospecção diz muito de imagem. Eu disse na aula passada, ontem à noite, terminamos lá para as 10 horas da noite, eu fiquei muito feliz, estou exausto aqui, mas já tomei um café, já estou zero, porque entreguei tudo que eu podia. Nós conversamos sobre construção de imagem de autoridade. Se você quer ser um advogado bem-sucedido, e bem-sucedido do ponto de vista de remuneração aqui falando, você precisa ser bom, já falei sobre isso, se especializar. Estelionatário não vence a longo prazo. Você precisa ser bom, se especializar, se qualificar. Mas as pessoas, o mundo precisa saber que você é uma pessoa estudiosa, que você é uma pessoa dedicada, que você é um especialista naquela área. Então, se o cliente chega até o seu escritório, te procura até você já tendo feito a sua imagem de autoridade, eu posso dizer, sem medo de errar, que 90% do caminho já foi percorrido. Então, muito mais importante do que a reunião em si que você faz com ele, é o que você construiu antes. Como é que ele chegou até você? Ele chegou através de um advogado parceiro. Eu ensinei ontem a fazer parceria, tem atividade, viu, velho? Ele chegou até você através do advogado parceiro. O advogado parceiro ancorou a sua autoridade. Ensinei como ancorar a imagem com o parceiro. Porque isso não tem nas horas do manual, não. Ninguém te ensina na faculdade, não. Você estuda erro de tipo, discriminante putativa, pega a OAB, fica feliz pra caramba, vai pra primeira audiência, pau. Segunda audiência, fumo. Porque não te explicaram como é a realidade. Você não sabe precificar, você não sabe usar gatilho mental, você não sabe envolver o cliente. Porque se o cliente entrou no meu escritório, meu irmão, é 99% que ele vai fechar comigo. Porque até chegar no meu escritório, ele já pesquisou a minha vida. A gente faz isso. Por que o cliente não vai fazer com você? Você acha que ele não vai entrar no seu Instagram, não? Eu estou falando de direito penal, gente. Eu estou falando de causas de complexidade. Eu estou falando de causas que envolvem a honra, a liberdade, a dignidade de alguém. Não estou falando de causas simplórias, não. Então o advogado criminalista deve entender que, antes de tudo, ele precisa construir uma imagem de autoridade. Ele precisa gerar percepção nas pessoas. Vai doer. Não basta ser bom, você precisa mostrar para os outros que é bom. Perfeito, Luan. Isso aconteceu comigo o contrário já. Vou contar essa história e a gente vai aprendendo ao longo da vida. Meu papel aqui é mostrar para você como não fazer, como não errar. Como eu disse ontem, né? É muito melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com os próprios erros. Então, passo zero é construir sua imagem de autoridade. Como é que eu faço isso, Caio? Me posicionando. Falei, gente, ontem na live, dá para assistir ainda, viu? Me posicionando no analógico, me posicionando no digital, para que as pessoas, quando olhem para mim, falem, rapaz, esse Caio é bom pra caralho, eu quero ele se eu precisar de um processo. E mais ainda, se alguém que eu conheço tem um problema criminal, eu vou lembrar de Caio, porque Caio é bom pra caralho. Eu tô vendo ele lá. A gente falou ontem, né? Quem é marcante, meu irmão, é lembrado. Eu tô aqui toda quarta-feira. Não tem como você falar de Caio e não pensar em advocacia criminal. Não tem como olhar para o meu Instagram e não entender o que é que eu faço. Que eu sou bom naquilo que eu faço. Sabe por quê? Não é só porque eu estudo pra caramba todos os dias. Hoje eu já estudei.
É porque eu mostro para você que eu faço isso. Então, passo zero. Quer fechar um bom contrato de honorário, meu irmão? Tenha uma imagem de autoridade. Não estou falando para você que está começando, dizer que é um Zaffaroni da vida, não. Que é um Gamil da vida, não. Mas para o meio que você está, você é sim uma autoridade, porque as pessoas não sabem o que você sabe. Então se valorize, não tenha síndrome do impostor. O primeiro passo vem de dentro e aí você começa a passar essa percepção de valor. Eu fiz uma pergunta ontem, e aproveitando para mandar um abraço para quem está chegando aí, Andrezinho, Luiz Requião, grande irmão. E a pergunta que eu fiz ontem, eu me faço todos os dias. A pergunta que eu faço é, quando eu olho no espelho de manhã, eu pergunto, você, esse cara aí, é o advogado que eu contrataria? Então pense você respondendo um processo criminal, tá? Pode acontecer com todo mundo, de modo justo ou injusto. Você respondendo um processo criminal, você se contrataria ou você ia ligar para mim, para Luiz Requião? Porque se você olha no espelho, se você não se contrata, por que que eu vou contratar? Me diga aí. Olha como isso dói. Você olhar no espelho e falar, velho, se eu tivesse um pepino, não ia ser eu não que ia resolver. Porra! Se não é você que resolve, por que outra pessoa vai confiar no seu trabalho? Então, primeira coisa, se garanta, estude, sente a bunda na cadeira, meu irmão. Porque não tem outra solução, não tem. Sabe qual é o método milagroso para ser bem sucedido? É estudar pra caramba, é sentar a bunda na cadeira e fazer mais do que os outros fazem. Ponto. E não é palestra de autoajuda aqui não. É porque é verdade. Não tem facilidade na vida não, gente. Quem vende facilidade, vende ilusão, é mentiroso. Eu fiz até Aí tá vendo, um mentiroso nato é Luiz Requião, dizendo que eu tô com mais cabelo. Calma, filho. Vai chegar, viu? Vai chegar. E isso pode ser, inclusive, uma injúria indireta, viu, doutor Luiz Requião? Venha com ânimo jocante, não. Queridos, você precisa entender que você é bom. Você precisa entender e, para isso, precisa sentar a bunda na cadeira. Eu fiz um criativo, como a gente chama, né? Muita gente ontem, quase 300 pessoas assistindo a aula. Acho que bateu 300 pessoas com o Instagram e YouTube. E a gente faz, deve ter chegado para você os meus criativos, porque a equipe é muito técnica. Porque eu preciso mostrar para você que eu estou fazendo um curso gratuito. E eu fiz um que foi, acho que o que deu, vamos assim dizer, mais impulsionamento, que eu começo o vídeo falando assim, ó, você aí do outro lado, vê se você ouviu já, isso é interessante. Você quer conseguir 50 clientes em um dia, ganhar 200 mil reais por hora na advocacia criminal? Então não venha para o curso gratuito, porque lá eu não vou lhe ensinar isso, porque isso não existe. Olha o que eu falei ontem da postagem contra-intuitiva. Ó, os 9 primeiros segundos da mensagem são os mais importantes. Gente, não tem forma milagrosa não. O milagre é você ser bem orientado por uma pessoa que percorreu o caminho, sabe dizer o que você vai fazer cada dia. É sobre isso o curso prático, é sobre isso a Escola de Advogados Criminalistas. Ensinei a fazer posicionamento. Quem estava presente ontem, quem não estava, dá tempo de assistir ainda, tá? Quem estava presente ontem, nós firmamos um compromisso. Quero ver se alguém lembra da hashtag aí. De fazer uma postagem hoje, todo mundo no mesmo horário, se curtir, compartilhar, comentar. Porque falta na advocacia esse senso de comunidade, velho. Falta na advocacia esse acolhimento. É isso que eu pretendo fazer, porque isso não aconteceu comigo e eu senti muita falta de discutir. Hoje eu ligo para Luiz Requião, não sei se está por aí ainda, e digo, meu velho, estou com um processo assim, assim, assado, vamos tomar um café, vamos conversar. A gente toma a nossa cachaça também, no momento de lazer, mas a gente conversa de coisa séria o tempo todo. Ele me manda um áudio para saber de estratégia de processo, porque eu sinto falta, a gente sente falta de pessoas para conversar. Conversar de conversa séria, conversar de estratégia processual. É por isso que eu fundei a Escola de Advogados Criminalistas. Todos os dias eu olho, vou terminar aqui, eu vou lá na comunidade responder a galera. Então isso é muito importante. Comunidade EAC, comunidade EAC é a nossa hashtag. Vou postar hoje. E ensinei, Luizito, algumas técnicas importantes de posicionamento. Porque tem muita gente por aí, eu não estou fugindo do assunto não, tá? Tem muita gente por aí, muita gente mesmo, que está se posicionando. Assim, e é bacana posicionar, se tentar, arriscar, é massa. Só que você precisa saber se posicionar. Porque posicionamento pode ser bom, pode ser ruim. Tem muita gente produzindo conteúdo excessivamente técnico. Aí depende do seu objetivo com sua postagem. Ensinei ontem. Primeira coisa, identificar qual é o objetivo. Você quer o quê se posicionando em rede social?
Porque se seu objetivo é atingir o destinatário final, seu cliente, a forma de comunicação é uma. Se seu objetivo, como o meu, é atingir outros advogados, a sua forma de comunicação é outra. Então saiba o que é que você quer. Saiba quem é o seu destinatário, quem é a sua persona, para entender as dores daquela pessoa, como você pode resolver problema da pessoa. Porque ganha dinheiro quem resolve problema. Ninguém quer saber que método você usou, se você utilizou um agravo multitudinário para o Tribunal Penal Internacional, que não existe. O cliente quer saber se você resolve o problema dele ou se consegue resolver o problema dele ou não. É sobre resolução, é sobre venda. Você precisa mostrar para o cliente que ele tem um problema A e existe uma saída C pelo seu método B. É sobre isso, negociação, e eu faço isso o tempo todo, não tem demagogia. Com constância você consegue, com certeza, ter bons resultados. Então ensinamos, lembra da headline? Gente, tem uma analogia que o JJ faz interessante do peixinho dourado. Você já viu essa analogia? Que nós hoje temos uma capacidade intelectual não, uma capacidade de concentração menor do que a do peixinho dourado. Já ouviu essa analogia? Não sei se vocês sabem, se você colocar o dedo assim na frente de um peixinho dourado, que tem uma capacidade cognitiva zero, ele consegue se concentrar no dedo 9 segundos. Isso é ciência, tá? Ele consegue se concentrar 9 segundos. Nós não conseguimos nos concentrar 9 segundos. É a síndrome do peixinho amarelo. Pensem vocês a quantidade de informações que são jogadas na nossa cara o tempo todo, a maioria sem qualidade. Quantas você para de fato para olhar e ler e ultrapassa essa concentração do peixinho amarelo de 9 segundos? Ser sincero, o tempo todo, ó, arraste para o lado, para o lado, para o lado, para o lado, até alguma coisa que chama a sua atenção. Então falamos sobre headline, sobre manchete, sobre chamada. Você precisa vencer esse período inicial de incredulidade. Porque nós já vamos assistir uma coisa achando que é mentira, nós já vamos assistir uma coisa achando que o cara só quer vender curso, que é um estelionatário. Para quebrar essa imagem, você precisa ter uma chamada de atenção. Falamos sobre isso. Eu estou apaixonado pela aula de ontem. Quem perdeu, meu irmão, só tem até hoje para assistir. Tudo certo aí? Dá um joinha, dá um ok, já viu a hashtag Comunidade AC. Grande abraço a todos, Júlia, Juliana, Duda, Nil, Juliana. É também, Júlio, não só sobre precificação, mas sobre como construir a imagem de autoridade para poder cobrar um bom honorário. E aí começamos nisso. Primeira coisa, passo zero, construa uma imagem de autoridade na vida. Todo mundo está olhando o que você faz. A pergunta é, o que é que você está mostrando? Então, quando o cliente entra em contato com você para marcar uma entrevista, uma reunião, um agendamento, aí começa o show. Primeira coisa que você vai fazer, não foi o passo zero, tá tendo obra aqui, tá ouvindo aí? Dá para ir? Vai estar tendo o passo zero. Primeiro gatilho que você vai usar é o gatilho da escassez. Gatilho mental é vida. Como assim gatilho da escassez? Quando o cliente entrar em contato com você, você pode não ter nada para fazer, igual meu amigo Alex brasileiro, fica aí todo dia de manhã vendo a Olimpíada. Graças a Deus pode fazer isso, tem liberdade para fazer isso. Você vai usar o gatilho da escassez. Ele vai entrar em contato com você, doutor Caio, fui de casa, estou com um problema assim, assim, assado, queria marcar um agendamento. Se não for urgente, que às vezes é, fala, não, doutor, tudo bem, vou olhar aqui na minha agenda e te retorno. Ou então você olha na agenda e diz, ó, eu tenho terça-feira de tarde e quinta-feira de manhã. Como é? Limite. Você não é acessível para todo mundo, porque quem é acessível demais não é bom. A gente gosta do que é escasso. Então, o primeiro passo para negociar honorário é o gatilho da escassez. E, gente, ele é poderosíssimo, o gatilho da escassez, porque fazem com a gente o tempo inteiro. Falei ontem, olha aí as Olimpíadas, velho. O cara chega em quarto, o quarto melhor do mundo, ou brasileiro nadador, quinto melhor do mundo, chora desesperado e pede desculpa à nação. Porra, velho. Você é o quarto melhor do mundo, meu irmão. Vai pedir desculpa a quem? Mas sabe por que isso acontece? Porque só sobem 3 no pódio. É escasso o pódio. E quanto mais escasso, mais raro, mais caro, mais valor tem. Se o pódio fosse de 5, o quinto estaria feliz da vida. Parou para pensar nisso? Que é tudo simbolismo. Criaram
uma zorra de um pódio limitando o número de pessoas e todo mundo quer estar lá. Por que quer estar lá? Porque é escasso, porque é difícil. Seja um profissional escasso. Porque quem é disponível demais, a gente ancora que é ruim. E a verdade é essa, a gente ancora sim, pode não ser, tá? Mas nós somos sociedade de rótulos, de imagens, precisamos entender disso. Então, passo 1 é a escassez. Concorda comigo? Você quer marcar uma consulta com um médico, o cara, pô, só tem uma quinta-feira que vem. Rapaz, o cara é bom pra pôr, tá com a agenda cheia. A gente associa a agenda cheia à qualidade profissional. Se o cara não pode te atender qualquer hora, a qualquer ponto, o cara é uma bosta. Isso não é uma realidade, mas é a imagem que passa, a gente precisa aprender a lidar com esses gatilhos. Primeira coisa, gatilho da escassez. Quer mais? Quero, Caio. Eu cobro consulta. Cobre consulta também. Ah, eu estou começando agora, vou cobrar consulta. Vai! Sabe por quê? Mais uma vez, olha para o lado. Cobrar posiciona. Se você cobra consulta, você valoriza o seu... Não estou falando de valor ainda não. Você valoriza o seu trabalho. Por quê? Primeiro, você se posiciona como autoridade que cobra consulta. Segundo, você já faz um filtro de aventureiro. Eu não tenho tempo para aventureiro, não. Que quer saber da vida, do direito. Não, eu sou professor. Você me pergunta, mas como advogado eu cobro pela minha hora. Se for de família, eu nem pego, viu, Luiz? Que a dor de cabeça é maior. Cobre consulta. Ah, Caio, ninguém vai pagar minha consulta, por que não? Você quer uma dica mágica que mudou a minha consulta? Quero. Dê algo em troca. Existe, olha que coisa interessante. Isso não está no livro não, tá? Que coisa interessante. Nós não gostamos de pagar para conversar. Outros profissionais nós pagamos, advogado não. Dê alguma coisa em troca. Eu faço uma consulta. Primeiro, esse valor da consulta vai ser abatido em caso de contratação. Primeiro, gatilho da reciprocidade. Segundo, ao final da consulta eu preparo um relatório descritivo. Eu entrego para o cara um arquivozinho em PDF que eu faço em 1 horinha, com um resumo da nossa conversa, com um resumo do processo dele, se for o caso, entrego a ele, ele recebeu alguma coisa fisicamente, ele está feliz. Mais ainda, se for alguém que você não quer cobrar consulta por um motivo ou por outro, utilize o gatilho da reciprocidade. É poderosíssimo o gatilho da reciprocidade. Que gatilho da reciprocidade? Vem, entenda de gatilhos mentais. Gente, quando alguém faz alguma coisa por você, eu sou assim, velho. Quando alguém faz alguma coisa por mim, alguém que eu não conheço muito bem, eu fico desesperado querendo retribuir. Mas é desesperado querendo retribuir. Não sei por quê. A gente é assim. Se alguém faz um favor grande para mim, eu me sinto na obrigação de retribuir. O ser humano é assim. Então, quando você disser a ele que não vai cobrar consulta, você fala que não está cobrando consulta no caso dele. Porque fulano de tal que indicou. Mas que você cobra sim consulta via de regra. Deu para entender? Perfeito. Aí, ó, é outro nível. Povo tecnológico. Tem a inteligência artificial, a gente usa também, Luiz, nas nossas reuniões, que já sai o texto pronto, você dá uma adaptadazinha de 30 segundos, já foi. Então, gente, estou falando de direito? Não, estou falando de ganhar dinheiro, ou melhor, saber negociar honorários, porque eu já deixei de ganhar dinheiro. O colega falou mais cedo, Luan, porque eu cobrei pouco, porque eu não soube cobrar. Então, primeira coisa, passo 0, já foi, eu sou bom, todo mundo sabe. Passo 1, escassez, reciprocidade. Ele já chega no escritório sabendo que é escasso. Passo 2, são 8. Capital visual. Quem estava na aula de ontem ouviu. O jeito que você se veste diz quem é você. Ah, Caio, que ridículo você, que preconceito. É verdade. Pode não dizer quem é você, mas mostra a imagem que você passa. A forma como você se porta. O corpo fala, né? Capital visual é importante. Eu digo sempre, a gente fecha contrato e perde contrato de boca fechada, sem abrir a boca. Porque nós julgamos todo mundo o tempo todo, mesmo sem querer. Você pode não concordar, mas faz isso o tempo todo. Boa, Luciana, gostei. Um abraço, minha amiga. Quem não sabe, Luciana aí está com curso de Direito Médio. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com ela. Deu para entender? Então, você chega no escritório, o advogado está bem arrumado. Não estou falando, eu falo sempre isso, não é dinheiro, tá, gente? É cuidado. Não é com aquela camisa amanhada, toda aberta, furada, o cabelo todo metralhado, cheirando a cigarro.
Velho, se você não cuida de você, por que você vai cuidar de mim, do meu processo? Então, isso eu aprendi. Pode olhar. A galera que me acompanha aí sabe. Minhas lives há 2 anos, eu só fazia de camisa de frase. Minha esposa tinha uma marca, fazia de camiseta. Hoje não, eu dou valor. Eu quero passar uma imagem de autoridade e passo a imagem de autoridade sem falar nada. Compreende isso? Esteja alinhado, porque se você vai em 2 profissionais com a mesma capacidade técnica, um educado, tudo bom, Caio, como vai? Na linha, barba feita para homens. Aí você vai em outro que está lá, todo escornado na cadeira, o botão quebrado por aqui. O cara pode ser bom pra caramba, porque isso não quer dizer se ele é bom ou ruim. Mas a imagem que ele passa não é uma imagem de bom profissional, porque a gente julga assim. E sem demagogia. A diferença é se você usa a seu favor ou você perde, porque estão usando com você. Capital visual, gente. 55% da comunicação é visual. Quando Manhinha falou que a primeira impressão que fica é verdade, nós demoramos 7 segundos, no máximo, para julgar alguém, para tirar a conclusão de alguém. E para mudar uma primeira impressão, meu irmão, você vai ter que remar contra a maré, você vai ter que remar dobrado. É assim a vida. Então eu quero fazer um bom horário, eu fiz minha imagem de autoridade, meu gatilho de escassez, capital visual. Tudo bom? Bom dia, quer um café? Sente aqui, por favor. Educação. Não é advogado, ninguém gosta de ninguém arrogante. Por melhor que seja, se o cara é pedante, arrogante, eu quero dar um tapa nele, não contratar o serviço dele. As pessoas precisam ser empáticas na vida, né? Ser gente boa é obrigação do ser humano. Ponto. Não importa em que posição você esteja. Ou melhor, quanto mais alta a posição, mais simpática tem que ser. Precisa devolver ao universo que o universo lhe deu. Primeira coisa. Queridos, começou a reunião. É importante criar conexão, isso qualquer manual de venda você vai encontrar. Ah, eu nunca li um livro de venda. E vai vender como, porra, seu serviço? Eu leio venda. Terminei um livro fantástico de venda, esqueci o nome do autor. Vou ensinar tudo na aula 3 lá do nosso curso gratuito. Queridos, você precisa criar uma conexão, ter alguma coisa em comum, tá, gente? Não é forçar a amizade, não, mas você sabe que o cara gosta de futebol, fala de futebol, você sabe que o cara é do interior, Jacobina, se você conhece Jacobina, fale que você já esteve em Jacobina, que tem alguém em comum que vocês conhecem, comece informal, para quebrar o peso, pô. Uma entrevista, uma reunião na área criminal é tensa, quebra. Então, passo 3 é criar uma conexão, porque pessoas se conectam com pessoas. Antes de falar de problema, tenta ancorar alguma coisa boa. Começou a reunião propriamente dita, ó, passo 4. Isso é importante. Estabeleça uma relação de confiança com o seu cliente. Desde que eu comecei a fazer isso, meus resultados mudaram, tá? Eu fecho hoje de cada 10, 9 pelo menos, que entra no meu escritório. E fico pirado porque eu não fechei o 10º porque eu fiz alguma coisa errada. Ou eu não filtrei para ele não ir lá, porque talvez não seja um problema interessante para mim, ou eu não soube conduzir a reunião, mas eu fecho 90% dos contratos que entram no meu escritório. E sem nenhuma técnica mirabolante, fazendo o que eu estou falando aqui com você. Porque eu já filtrei antes, ele já sabe quem eu sou, já sabe que é o meu trabalho, já sabe que eu sou um profissional de qualidade e que eu não cobro barato porque muito custa o que muito vale. Ponto. Ética no honorário, claro, mas eu tenho que valer a pena o meu trabalho, porque é a hora, é a minha vida que eu estou gastando. Você tem que entender que a hora que você despende é hora de vida. E por isso tem que ser, sim, bem remunerado o trabalho. Eu digo para ele, Gugu, meu irmão, estamos devendo um café até hoje, né? Você é muito trabalha demais, velho. Eu digo para ele, que eu não sei se ele sabe, mas eu tenho, além de uma obrigação legal de manter sigilo sobre a nossa conversa, porque nós temos, eu tenho uma obrigação moral. Aqui eu não estou para julgar ninguém, ele pode ficar à vontade para contar a história, que eu vou entender os meandros e saber qual a melhor tese de defesa. Eu só consigo fazer uma boa defesa se eu sei todos os detalhes. Eu peço, inclusive, para ele fazer um relatório descritivo. Porque isso quebra, isso cria um círculo de confiança. A gente precisa ser empático na vida. E esse é o ponto 4 é criar essa relação de confiança. O 5 é empatia. Às vezes o cara fecha um contrato com você só porque você ouviu sem interromper. Porque as pessoas hoje não pensam no que o outro está dizendo, já estão pensando no que vão falar. Nós somos ensimesmados. Ouça, velho. Às vezes o cliente está lá, está o mundo inteiro contra ele. O Estado contra ele, o Ministério Público contra ele, às vezes a família contra ele. Você tem que pelo menos amparar, acolher.
Se for julgar, faça concurso para juiz. Eu não tenho interesse nenhum. Advogado não é julgador, sabe o seu papel na relação. Então você ampare, acolha. Isso tudo vai somando. Olha que passo simples. Tem alguma coisa mirabolante? Não. Eu só dei uma sistematicidade. Beijo pra galera que vai chegando aí, Luan e Luane, grandes irmãos. Ricardo Xavier, meu irmão. E aí essa corrida? Tô voltando, viu? Daqui uns 4 anos aí eu chego no seu nível se você parar hoje. Nayade Lima tá por aí também. Tá faltando você no café, viu, Cardinho? Tá faltando o nosso café e você aqui no café pra gente falar de tributos. Quem quiser, segue o professor Ricardo Xavier, um grande tributarista, empresarialista, um professor aí da mais alta qualidade. Fechou? Queridos, depois de fazer isso tudo, que bom, Luiz, e hoje estaremos juntos, é sobre isso, a vida é sobre constância, sobre fazer mesmo quando está difícil. Fazer fácil é fácil. Bora voltar para recapitular? Mais 5 minutinhos eu encerro. Obrigado. Fico feliz, gente. Foi muita dedicação e hoje vai ser melhor ainda. Primeiro, criei minha imagem de autoridade, passo 0. Passo 1, gatilho de escassez, cobre consulta, se posicione. 2, capital visual. 3, crie uma conexão. 4, círculo de confiança. 5, ouça, não julgue. Empatia. Ele terminou? Claro, você pode tirar suas dúvidas. Aí você vai para o 6. Que é, isso é importante, ó, agregar valor antes do preço. Isso está em qualquer livro de venda. Você não pode dizer o preço. O cara liga, Caio, quanto é para ir na audiência? Não sei, vou ver o que é. Vamos conversar por telefone? Tá doido? Deixa eu olhar para você. Deixa eu entender qual é o seu problema, para não ficar com problema há anos e anos e cobrar pouco. Caio, eu explico todo o procedimento. Eu entrego na consulta, porque eu sou pago. Não fico escondendo. Não vou falar tudo na consulta, não, porque ele vai pegar meu argumento e vai fechar com o outro. Não vai. Estou falando da área criminal, tá? A área criminal é pessoal. Ele não vai pegar a sua tese e levar para outro advogado, porque ele não vai confiar no outro advogado. Vá por mim. Eu entrego na consulta, porque eu quero fechar o contrato. Eu preciso ancorar o meu contrato. Então eu explico tecnicamente, claro, numa linguagem acessível ao nível de conhecimento deles do direito, que tem tantas fases, que no inquérito policial meu papel é esse, vou fazer isso, vamos arrolar testemunha, vou pedir perícia, que depois existe um processo, que eu vou fazer uma resposta à acusação, que vai ter geralmente 1, 2, 3 audiências, a gente vai ter X reuniões, vai ter sentença, e que precisa para isso, ancore seu trabalho. Ele não sabe o que você vai fazer, porra, ele não é advogado, em regra. E na hora do preço, então eu ancorei tudo, e antes eu era leão de técnica e péssimo de preço, tá? Eu conto essa história direto. Eu dava um show na parte teórica, explicava a persecução penal, que o inquérito policial é um procedimento administrativo, onde não o contraditório é mitigado, então, pá. Boa zorra. Mas chegava na hora do preço, do papel, eu, me apequenava. Eu tinha vergonha. Quanto é? 5 mil. Cobrava pouco, cobrava sem imponência, sem segurança, sem posicionamento. Talvez aconteça com você hoje. Eu detesto cobrar. Eu adoro cobrar hoje, porque eu quero ser bem remunerado pelo trabalho que eu exerço com muita dedicação. Então entenda seu valor. Para cobrar seu preço, é justo que muito custe o que muito vale. Quanto mais você se qualifica, está aqui assim no Café com o Penal, está no nosso curso, está na escola. Quanto mais você se qualifica, quanto mais você investe em você, mais cara fica a sua hora. Porque mais legitimidade de fala você tem para cobrar um bom honorário. Não estou falando para extorquir ninguém não, tá, gente? Mas tem que ser bem remunerado o trabalho, pô. E na hora de cobrar, eu faço a ancoragem. Eu contei ontem a historinha do terno, eu conto direto a historinha do terno, não sei se você já conhece, mas serve para qualquer coisa na vida. Se você vai em uma loja, comprar alguma coisa, um tênis, Ricardinho entra na loja para comprar um tênis. Perfeito, gente. Você é um fenômeno. Se você não investe em você, quem é que vai investir em você? Perfeito isso. Você não tem noção do quanto eu gasto, eu invisto em mim. No off, às vezes você não está percebendo, não. Estou fazendo um curso em São Paulo. Só de didática eu fiz uns 5. Só em curso prático de advocacia criminal, antes de fazer a escola, eu comprei 8 ou 9. Porque eu preciso me qualificar, saber que as pessoas estão falando para melhorar e fazer um curso especial. Dá trabalho, dá, mas é o que faz sentido para mim. Eu invisto em mim. A gente vai estar agora, eu e Janine, agora, quando é, Jan? No final de agosto, em Minas, no maior evento de marketing digital do Brasil, no FIRE. Estaremos lá.
Investindo é barato? Depende. Se é investimento, se é final desse mês. Já estamos em agosto, viu, gente? Vou para Minas, depois teremos um evento em São Paulo, me qualificando o tempo todo. Aí depois não quer dizer que eu não sou um fenômeno, eu sou um fenômeno, meu irmão. Pois é, Lu, vou fazer curso de... E é verdade mesmo, não é brincadeira não. Me qualifico o tempo todo, graças a Deus, e adoro aprender coisas novas. A vida é sobre isso. Na hora de apresentar o preço, você precisa ancorar. Eu dou o exemplo do terno porque ele passa na minha cabeça todos os dias. Eu fui comprar um terno, você já ouviu essa história, se não ouviu, vai ouvir agora, e é pura verdade. Nem R$1 a mais, eu estou aumentando aqui. Eu fui comprar e eu adoro analisar fatos da vida real para trazer para a área jurídica. Eu fui comprar um terno para o dia a dia, mas eu tenho vários ternos, assim, queria um terno preto. Pode estar o terno que eu usei ontem, eu acho. Cheguei lá, o vendedor me tratou, meu irmão, o cara estava impecável, a roupa toda alinhada, o corte bem feito, educadíssimo, tudo bom, doutor, como vai, seu nome, tal, o nome da senhora, educadíssimo, já fez o approach, o que é que o senhor precisa, posso ajudar? Meu irmão, já estava apaixonado pelo cara. Eu não queria comprar um terno, quicou o terno, eu queria um terno preto, teto clássico, eu sou sóbrio. O cara me vem com um terno, e eu não perguntei, ele não falou preço, não perguntou valor, eu coloquei o terno, eu brinco isso, mas é verdade, quando o terno... Parecia que o terno me abraçou, me acolheu, tirou todos os meus problemas. Eu falei, rapaz, eu olhei no espelho, aqueles espelhos que a gente fica bonito, né? Já viu o espelho de loja? A gente fica bonito em tudo. Eu falei, rapaz, é esse? Não tem discussão, é esse terno que eu quero. Na hora eu falei, não, esse terno é meu. Quando eu vou puxar a etiquetinha do preço, era, nenhuma mentira, gente, R$ 9.900. R$ 9.900 para um terno do dia a dia, que não tinha nada. De mais um corte específico, não era sob medida. E é caro, sim. Independente de quanto você ganha, é caro você pagar R$10.000 num terno no dia a dia. E eu falei, porra, não vim com essa pretensão, não. Mas eu fiquei tentado a comprar o terno. Faltou isso aqui, ó. Talvez, mais 2 minutos de insistência eu tinha comprado o terno. Insistência no bom sentido. Não comprei o terno. Só quando ele veio com o segundo, eu justifiquei, falei, não, está fora do meu orçamento, não acho adequado esse valor para o tipo de terno que eu preciso agora. Ele, não, doutor, claro, entendo perfeitamente, ó, vou tirar o terno, já botou outro. Quando ele botou outro, bom terno também. Gostei do terno também. Perguntei o preço, que eu já estava calejado, ele falou, não, doutor, esse está numa condição especialíssima, é de R$ 5.900 por R$ 3.900. R$4.000. Comprei. E comprei achando barato. Sabe por que eu comprei achando barato, velho? Porque ele fez ancoragem de preço comigo. Quando eu comparei com o de 10 mil, o de 4 ficou barato. Isso é ancoragem de preço. Aprenda a fazer isso também, pô. Porque quando ele me ofereceu o de 10, correu sério risco de eu comprar o de 10, mas eu comprei o de 4, porque o de 4 estava barato. Se ele me oferecesse primeiro o de 4, eu não teria comprado, porque eu teria achado caro. Mas quando eu ancorei, quando eu comparei, eu falei, é barato. Diga isso, na verdade. Se a gente não aguenta ver um precinho riscado e um preço embaixo, de 9 mil por 7 mil, às vezes já é 7 mil. Só que a gente gosta disso, velho. Vê se não é verdade. Se não acontece com você, o cara mostra o mais caro, daqui a pouco já está barato. Você faz um orçamento, vou gastar hoje R$200, daqui a pouco você gastou 400. E achou pouco, porque fez uma ancoragem que poderia ter gastado muito mais. Então, na minha cabeça, eu não gastei 1.000, eu economizei 6 mil. É entender de gatilho, velho. Por que na advocacia você não faz isso? Na hora de apresentar o seu preço, você estabelece, ó, de cima para baixo. Apresenta logo uma proposta de porteira fechada para tudo, um valor maior, que o cara corre o risco de fechar, o que é bom para todo mundo, e depois você ancora um valor menor por fase do processo ou até segundo grau, enfim, limitando atos processuais. É sobre isso a advocacia. Já vou encerrar, tá? Queridos, o cliente falou que ia pensar. Acontece demais, tá? Então você precisa saber fazer a filtragem. Quem é o responsável econômico tem que estar na reunião. Para você usar os gatilhos com quem é o responsável econômico. Então se é o pai, se é a esposa, se é o marido, tem que estar na reunião com você, que é ele que você tem que convencer. Que você é bom. Tá fazendo nada de errado, pô. Tá bom para todo mundo, porque você presta um bom serviço, é um bom profissional, ele vai ter um bom serviço e vai pagar o justo. E aí eu dou um gatilho que eu faço, tá?
Acontece do cliente na hora falar que vai pensar, 99% não volta quando fala que vai pensar. Porque a advocacia criminal tem uma urgência. Vou ver e te falo, Brunão. Vou falar com fulano. Eu sou sincero. Primeiro, outro gatilho da escassez. Outro gatilho da escassez. Eu dou prazo de validade à minha proposta. Tá? Não, sem problema nenhum, essa proposta vale até o dia tal. Isso já cria uma limitação. E cumpro, tá, meu gatilho. Até porque eu estou dando uma proposta com base no número de clientes que eu tenho na mão, do tempo que eu vou despender. E eu pergunto na hora, é preço? É o valor que for fora da linha? Por que você não está fechando aqui? Está com alguma dúvida em alguma coisa? Eu pergunto, porque me dá a possibilidade de quebrar a objeção dele. Às vezes ele fala, doutor, tem vergonha de falar do preço, que ninguém gosta de dizer que é liso, ninguém gosta de dizer que não tem dinheiro. Então os caras vão pensar, não, doutor, realmente está... Aí quando você dá essa tábua, ele pisa, não, realmente, doutor, está fora da minha alçada, o valor está excessivo. E aí você pode, se for o caso, se for bom para você, renegociar. Não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu cobrei 50 mil, não foi? Vamos fazer o seguinte, vou cobrar 35 e vamos colocar 15 mil no final em caso de benefício, no êxito. Aí você vai definir com ele o que é o êxito. Quantos contratos eu fechei na segunda proposta? Porque eu permiti o cliente justificar o não. E se eu não sei os motivos do não vou inverter nunca o não. Deu para entender? Quem copiou aí? Eu uso isso, gente, no meu escritório. E não é uma técnica que eu uso quando eu era novo, não. É uma técnica que eu aprendi nos últimos 2 anos. Isso tudo que eu fiz aqui é um apanhado didático do professor chato que leu 200 livros e fez um passo a passo. Toda reunião que eu vou fazer com o cliente, eu leio os 10 passos. Já é hoje natural, intuitivo, mas eu faço questão de ler, de ancorar, de preparar a minha reunião, que é a hora que eu dou show. E falo o preço com plena segurança, porque eu tenho plena convicção da minha qualidade profissional. Percebe que para ser bom advogado, para ser bem remunerado, não tem que saber só de direito, pô. Precisa saber de venda, nós nos vendemos o tempo todo e tudo bem. Desmistifica essa ideia de que vender é ruim. Não é ruim. Eu vendo porque eu acho que é bom mesmo. Não tem nenhum estelionatário, porque eu ajudo as pessoas. As pessoas querem alguém que resolvam o problema dela. Não importa se você é doutor em direito, mestre em direito, tem 200 anos de advocacia. Ela quer alguém que resolva o problema dela. Seja a pessoa que resolve o problema do outro. E rapidamente, já para fechar, era para ser curtinho, eu vou me empolgando. Gente, na hora de precificar, eu até estou gravando uma aula para a escola de precificação, você precisa ter técnica, você precisa saber quanto vale a sua hora. Dicas básicas aqui, só para fechar, de precificação. Quantas horas você trabalha por semana? Caio, 150, por mês, 150 horas. Então você tem uma carga horária de 150 horas. Quanto é o custo do profissional Caio? Aí você vai olhar, o Caio paga, Caio, pessoa jurídica, não é pessoa física agora. Caio paga X de aluguel, paga X a um advogado, X a um estagiário, paga um sistema de aplicativo de gerenciamento tal, paga isso, paga aquilo, faz a soma. Eu tenho 150 horas por semana, eu boto 120, que é a minha meta, tá? Por semana não, por mês, perdão. Que é 30 horas por mês, mais ou menos. 120 horas, custo, sei lá, vamos lá, 10 mil reais. Eu divido, já tenho uma ideia de valor de custo de hora. Primeira ideia. Ponto. Aí você vai fechar um processo, bem rápido aqui. Dica breve, que pode mudar sua precificação. Cheguei ao meu valor da hora, sei lá, X reais. Aí você vai fechar um contrato, você precisa ter uma planilhazinha pensando quantas horas você vai gastar. O que é que esse processo tem? Eu tenho uma planilha. Ele vai ter reunião com o cliente, 4 horas. Vai ter resposta à acusação, 8 horas. Vai ter audiências, 16 horas. Vai ter alegações finais, X horas. Vai ter análise estratégica, leitura de publicação, sei lá. Esse processo vai me gastar 50 horas. Entendeu que eu posso precificar assim? Aí eu pego o meu valor da hora, multiplico por quantas horas eu vou gastar, vou chegar no número liso ainda. Não tem lucro aqui. Cheguei a X no processo. Aí eu coloco, meu adicional por tempo, porque eu sou um profissional experiente, tenho que cobrar um valor agregado por tudo que eu já construí, porque eu tenho técnica.
Aí tem uma tabelinha que eu faço, 10, 20, 30, 40%. Um adicional por tempo. Porque a inflação come nosso dinheiro, você esquece, se for parcelado. E assim eu coloco o meu lucro. Entendeu mais ou menos? Não dá tempo de eu falar sobre tudo, mas é isso. Quantas horas você quer trabalhar por semana, quanto é seu custo, aqui colocando Prolabore, tá? Ah, meu custo fixo é de 10 mil, mais 10 mil de Prolabore, 20 mil, divide pelo número de horas trabalhadas, pegou o número de horas. Quantas horas eu vou gastar nesse caso? Ah, é um habeas corpus, é mais curtinho. 4 horas para fazer, mais 4 horas para ir para uma sessão de julgamento. Ou mais 2 horas para despachar com o desembargador. Aí tem um valor. Ancora em cima da minha capacidade técnica, da complexidade e por aí vai. É sobre isso que nós estamos falando no curso prático. Fechou? Queridos, dá um joinha aí, uma curtida, uma compartilhada, se fez sentido na sua cabeça. A ideia do nosso Café com o Penal é essa, é falar a realidade nua e crua da advocacia criminal, aquilo que você não encontra na faculdade, aquilo que você não encontra nos manuais, aquilo que encontra com a barriga no balcão, tomando porrada há 16 anos nessa brincadeira. E mais uma vez aí, parabenizar vocês por estarem aqui pela manhã. Não estou falando, eu não falei de um artigo, velho. E o povo acha que resolve direito com artigo, com código. Não. Resolve entendendo de pessoas, resolve entendendo de gatilhos mentais. Fechou? Ale, logo vou disponibilizar essa aula de precificação. Ficou massa. Gostei bastante, só falta o finalzinho para encerrar. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença. Reitero a convocação para a nossa aula 2 do curso prático de advocacia criminal. Se ontem eu falei de prospecção, de posicionamento, lembrando aí do nosso posicionamento hoje, 18 horas. Quem estava lá sabe o que eu estou falando, 18 horas temos um compromisso. Hoje, às 20 horas, teremos aula 2 do treinamento, do curso prático. E eu vou falar de técnica. Eu vou falar de porta de entrada da advocacia criminal. Eu vou falar de como lidar com a prisão em flagrante. O cliente foi preso, te ligou, o que é que você tem que fazer? Tem seu kitzinho flagrante lá já guardado no carro, no escritório, na sua pasta. Já sabe ancorar com a família as obrigações de cada um. Já sabe pesquisar se tem ordem de prisão em flagrante. Já sabe entender que medida é, se é um habeas corpus, se é uma revogação de prisão, quais são os fundamentos utilizados. Se não for concedido o habeas corpus, recorre com recurso ordinário, entra com HC no STJ. É sobre técnica lá de hoje. Eu posso dizer, imperdível. Eu vou condensar meus 16 anos de experiência prática, mais alguns anos aí de experiência teórica em atendimento de flagrante e vou disponibilizar, inclusive, um materialzinho para vocês desse kit flagrante. Tamo junto? Aguardo vocês hoje, 20 horas. Lembrando, é lá no YouTube, tá, gente? Não é pelo Instagram. O link está aí na bio. Você pode assistir o replay e já marca aí para a aula de hoje. Beijo, gente. Compromisso marcado, Adriana, Angel, Luiz, meu irmão. Grande abraço. Nayade, vamos para cima. Uma boa quarta-feira a todos e obrigado por estarem aqui em mais um Café com o Penal, episódio 126. Não ouviu errado, não. 126 semanas. Beijo, gente.